Como vocês sabem, talvez nosso querido visitante não saiba, a gente prega por série, todo mês. E qual é a série desse mês? Tudo começa com fé, essa é a série. E aquele ali é o tema da mensagem, o título da mensagem de hoje, Vivendo como Peregrino. E nós vamos entender toda essa dinâmica de por que quem vive pela fé vive como peregrino. A ideia basicamente é essa. Quem vive pela fé vive como peregrino. Só que para a gente chegar nessa ideia do peregrino, a gente vai precisar construir isso na figura de Abraão, estudando a figura de Abraão. Então, deixa sua Bíblia aberta comigo em Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura bíblica como sempre fazemos. O pessoal da mesa, o pessoal da mídia aí está com os textos aí? Beleza. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 8. Nós estamos basicamente estudando o livro de Hebreus, né? o capítulo 11 de Hebreus. Heróis da fé. E hoje nós vamos falar sobre Abraão. E diz assim o texto a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Diga, obedeceu. Não. Vocês já estão aí? Vocês vieram para o culto, irmãos? Você sabia que tem gente que vem para o culto, vem para a igreja, mas não vem para o culto? Vocês sabiam ou não sabiam? Você veio para o culto ou só veio para a igreja? Quem veio para o culto dá glória a Deus aí. Quem veio para a igreja diz misericórdia. Tem gente que vai para a escola, mas não estuda, né? Então, nem sempre estar no ambiente significa estar participando daquilo que está acontecendo naquele ambiente. Mas vamos lá novamente. Vou ler novamente. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Diga, obedeceu. Agora, obrigado pela sua colaboração. É muito importante para mim que estou pregando aqui a sua colaboração, seu feedback. E aí ele continua, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos ler depois o restante dos textos, mas nós vamos orar agora. Querido Espírito Santo, nos ajuda a entender que estilo de vida o Senhor nos chamou para viver nessa terra. Como o Senhor quer que vivamos. Senhor, de maneira que nós possamos agradar o Senhor e possamos realinhar o nosso coração, as nossas expectativas, Senhor, os nossos desejos, as nossas ações, de maneira que nós possamos agradar o Senhor, viver nessa terra como quem busca agradar o Senhor. Vivendo em obediência à sua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações, fala ao coração da sua igreja, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Deixa eu só fazer aqui um ajuste técnico aqui do microfone. Quando for assim, pode vir aqui fazer. É porque este microfone é o microfone da live. E esse é o microfone do culto. Amém?
assim mesmo, primeira vez, a gente está fazendo os testes. Bom, nós acabamos de ler um texto que vai falar de Abraão, e eu quero falar um pouquinho dele e de alguns aspectos da vida de Abraão. E a primeira coisa que eu faço questão de a gente enfatizar e a gente meditar juntos a respeito de fé na vida de Abraão é que o versículo 8 diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E essa é a primeira coisa, antes de a gente falar de como viver uma vida peregrina nessa terra, e nós vamos entender o que isso significa, nós precisamos entender que precisa haver disponibilidade no nosso coração para obediência. Nós precisamos estar dispostos a obedecer o Senhor. Aliás, quando a gente olha biblicamente, obediência e fé são praticamente sinônimos à luz das Escrituras. Não existe a possibilidade de você dizer que tem fé e não ser obediente. E não há nenhuma obediência que não proceda da fé. Nenhuma obediência em Deus, ela vem genuinamente que não seja por fé. Porque, obviamente, existem obediências exteriores que elas são pautadas em religiosidade. São obediências parciais, mas eu estou falando da obediência genuína, da obediência que agrada o coração do Senhor, da obediência que toca o coração de Deus. Essa obediência, ela provém da fé. Nós vamos ver isso à luz das Escrituras. Então, obediência é o princípio que mais toca o coração de Deus, por isso Abraão foi considerado pai da fé. Quem já ouviu falar, normalmente quando a gente vai participa de cultos de casais ou congressos de casais, alguém já deve ter ouvido falar das 5 linguagens de amor. Alguém já ouviu falar? Levanta a mão se alguém já ouviu falar. Tá, se você não ouviu falar, deixa eu falar para você rapidinho o que é, só para que você entenda o que eu quero dizer. Um autor americano chamado Gary Chapman, ele disse que existem 5 linguagens de amor que entre um casal. Ou seja, para que eu possa, com a minha esposa, para que eu possa fazer ela feliz e ela possa me fazer feliz, eu preciso descobrir qual a linguagem de amor dela. Eu não posso tentar demonstrar o meu amor para ela pela minha linguagem de amor. Eu tenho que descobrir qual é a linguagem dela. E dentro dessas 5 linguagens de amor, nós temos, por exemplo, palavras de afirmação. Isso é uma linguagem de amor, segundo Gary Chapman. Ou seja, existem pessoas que, para se sentirem amadas, elas precisam que alguém as afirme. A linguagem de amor de certas pessoas são palavras de afirmação. Você é bonita, você é bonito, você é uma pessoa inteligente. Precisa de elogios, precisa o tempo todo estar sendo afirmado. Essa é uma das 5 linguagens de amor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma outra linguagem de amor, segundo... Você vai entender onde eu quero chegar. Eu preciso falar sobre isso para que você possa entender onde eu quero chegar. Uma segunda linguagem de amor é tempo de qualidade. Por exemplo, a pessoa que tem tempo de qualidade como linguagem de amor, não adianta para ela eu ficar elogiando ela se eu não gasto tempo com ela. Então tem pessoas que a sua linguagem de amor, eu entendo que alguém me ama quando ela gasta tempo comigo. Então ela pode me encher de coisas, de elogios, de palavras de afirmação, mas essa não é minha linguagem de amor. Minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então eu preciso gastar tempo com essa pessoa. Gary Chapman também fala de presentes. Existem pessoas que a linguagem de amor é presente. Então, não adianta elogiar, não adianta gastar tempo se você não mete a mão no bolso e presenteia essa pessoa. Então, presente é linguagem de amor. Então, cada um de nós tem linguagem de amor. Eu vou falar das 5 só para você entender, e você vai entender onde eu quero chegar com isso. Outra linguagem de amor, segundo ele, é atos de serviço. E eu confesso que, por exemplo, essa é a minha linguagem de amor. Outro dia eu estava brincando, conversando com o Renan. Estava dizendo para ele assim, eu acho que eu disse para vocês aqui, mas eu vou lembrar. Eu não sou o tipo de pessoa que eu preciso que você todos os dias esteja me mandando mensagem no WhatsApp perguntando como é que eu estou. Oi, você está bem? Oi, ok, essa pode ser a linguagem de amor de alguém aqui, mas não é a minha. Eu não preciso que você me mande todo dia mensagem perguntando se eu estou bem. Se essa é a sua linguagem de amor, ótimo. Qual a minha linguagem de amor? Atos de serviço. Quando eu precisar de você, você tem que estar disponível. Essa é minha linguagem de amor. Nada me deixa mais, me faz sentir mais amado do que isso. E nada me faz sentir
desprezado do que no momento que eu mais precisar de alguém, eu ligar e essa pessoa não estiver disponível. Isso é uma linguagem de amor. Então alguns têm essa linguagem de amor, atos de serviço, disponibilidade para servir. E por último, toque físico. Tem pessoas que elas se sentem amadas quando são abraçadas, tocadas. Agora, o que tudo isso tem a ver com o que eu estou falando sobre obediência inicialmente? É porque a linguagem de amor de Deus é obediência. Então, enquanto eu falava da linguagem de amor, você identificava a sua linguagem de amor. Como você se sente amado? Quando alguém te abraça? Quando alguém gasta tempo com você? Quando alguém te afirma com palavras de afirmação? Como você se sente amado? Eu gostaria que você pensasse agora um pouquinho sobre isso. Como você se sente amado? Pois bem, você tem uma linguagem de amor, Deus também tem uma linguagem de amor. E a linguagem de amor de Deus é obediência. O Senhor disse na sua palavra: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Portanto, não importa o que você queira fazer para Deus, não importa o quanto você sirva, não importa o quanto você cante as canções, não importa o quanto você religiosamente pratica determinados aspectos da vida cristã, se no final das contas, quando desafiado por Deus a crer, a obedecer, você não consegue. No final das contas, você vai perceber que você não tem fé quando você não obedece. E aí, você pode pensar assim: ah, mas eu tenho fé. Não, querido, eu já falei isso aqui várias vezes. A fé, ela não vai se construir e se materializar quando você vem à igreja. A fé se materializa quando você obedece. É quando você está diante do pecado e a palavra de Deus diz para você não pecar, e você, em obediência, nega a si mesmo e evita o pecado. É quando você, no momento mais adverso da sua vida emocional, do seu casamento, da sua vida espiritual, do seu ministério, o Senhor está te chamando a confiar nele, e você, em obediência, você persevera em cada uma dessas áreas. Isso é materialização e obediência de fé. E aí, não importa o quanto você diga para Deus, e até em lágrimas, o quanto você o ama, se na hora de obedecer, você não obedece, Deus não vai entender que você o ama. Deus não vai se mover pelo nosso emocionalismo. Ele vai se mover pela nossa fé e obediência. As duas coisas, elas são basicamente sinônimos na palavra. Até Jesus precisou. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, o Filho de Deus, ele precisou ser aperfeiçoado, embora nunca tenha pecado, ele aprendeu a obedecer. Afinal de contas, como isso acontece? O fato é que Jesus, como homem, ele foi tentado. Ele foi tentado. A gente tem isso descrito em Mateus capítulo 4. Correto? A tentação de Jesus. Eu sempre friso que as pessoas acham que isso é uma alegoria. Não. Jesus foi tentado. Ou seja, tudo aquilo que foi oferecido para Jesus, ele quis. Ele quis. Se ele não quisesse, não era tentação. Só que, por obediência, ele recusou todas aquelas propostas. Então, o filho foi aperfeiçoado. Quando ele está no Getsêmani, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Mais uma vez, ele é aperfeiçoado em obediência, porque ele está dizendo: eu não queria viver isso aqui, mas já que é a sua vontade, eu obedeço. O filho foi aperfeiçoado, o que dirá nós também precisamos ser aperfeiçoados. Porque, e aí, Jesus aqui, ele é a fonte de salvação para quem obedece. Não existe salvação sem obediência, tá, querido? Romanos capítulo 5, versículo 19, olha o que ele diz. Romanos 5, 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Foi a obediência de Cristo que nos deu possibilidade de sermos salvos. A obediência, ela é tudo.
Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Toda a dinâmica do reino, toda a maturidade do reino é exatamente, um cristão maduro é aquele que aprendeu a obedecer. Um cristão maduro é aquele que aprendeu a deixar suas emoções de lado e andar pela sua fé. A gente cantou uma canção que eu achei maravilhosa domingo passado, né? Que diz que, podia até cantar de novo, a fé não sente, ela sabe. Então a gente não vive pelo que sente, a gente vive pelo que sabe a respeito de Deus. E essa é a grande verdade. A obediência, ela é fruto desse conhecimento de Deus. Quantos estão entendendo até aqui o que eu estou dizendo? Então, a gente acredita, e aí, ao falar de Abraão como pai da fé, porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente pensa assim, que no Antigo Testamento, como é que alguém era salvo? Matava os bois, os bodes, os animais, oferecia sacrifício e alguém era salvo. Não, engano seu. Isso é uma interpretação equivocada do Antigo Testamento. No Antigo Testamento a salvação era exatamente igual como é para a gente hoje, pela fé. Só que a diferença entre a salvação que nós hoje buscamos e a de Abraão é só a direção de tempo para a qual a gente olha. Enquanto Abraão olhava para frente, para a cruz, a gente olha para trás, para a cruz também. Abraão, ele andou pela fé no que viria. Nós andamos pela fé naquilo que já se manifestou. Cristo, a cruz. Então, Abraão é pai da fé, porque todas as ações que ele tomou na vida foi olhando para a promessa. Vai acontecer, é real. Portanto, nós precisamos aprender. E essa fé levou Abraão à obediência. Quando estão entendendo, diga amém. Olha só o que diz Atos 5:32. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. A quem foi concedido o Espírito Santo? Aqueles que obedecem. Então, queridos, não importa suas manifestações emocionais. E eu não estou dizendo que isso não possa ser bom em determinado contexto. Você está aqui num período de louvor e de adoração, suas emoções precisam ser tocadas, e isso está tudo bem e está ótimo. Agora, existem contextos onde a emoção ela não entra, que é quando eu tenho que tomar decisões conscientes de agradar a Deus, onde no meu dia a dia, onde não tem toda essa ambientação, e eu preciso fazer escolhas práticas no meu dia a dia para agradar a Deus. Ali, a obediência, o desejo de obedecer entra em ação, e esse é o nosso chamado. Viver pela fé e chamar outros para viver pela fé. Inclusive o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte, Romanos 1:5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. Obediência que vem pela fé. Abraão é o pai da fé porque ele foi um homem extremamente obediente, dadas as circunstâncias em que ele foi chamado e convidado a crer. Então, obediência, querido, qualquer relação com Deus, aquilo que não nos leva à obediência é mero emocionalismo. E nós precisamos tomar decisões de obedecer praticamente ao Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer hoje a respeito de Abraão. Bota Tiago 2:26 na tela aí. Eu quero finalizar essa primeira parte, com esse texto de Tiago 2, capítulo 2, versículo 26, nos fazendo entender o seguinte. Aqui tem uma analogia muito interessante. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu vou usar a ilustração do próprio Tiago aqui. Quem já participou de um velório, levanta a mão aí. Eu não sei se você tem um hábito, mas eu tenho. Eu vou no velório, eu olho para o morto uma das primeiras vezes que eu tive esse questionamento, eu não lembro, um dos velórios eu fui e eu disse, cadê aquela pessoa que estava aí dentro dessa casca? Você parou para pensar que a pessoa mesmo não está mais ali, não está ali, está o corpo dela. Cadê a pessoa mesmo de verdade? Foi para onde? Por exemplo, você está me vendo aqui. Eu não sou esse corpo, eu não sou um corpo que tem uma alma, um espírito. Eu sou um espírito que tem um corpo. Você está entendendo? Eu não sou esse cara aqui. Lá na glória talvez você vai me encontrar lá, não seja nem com esse corpo aqui, que eu vou ganhar outro corpo.
O que está aqui dentro, que está raciocinando, a minha alma que está falando com vocês, planando a palavra de Deus, esse sou eu de verdade. Um dia meu corpo, essa casca vai estar num caixão, e o eu de verdade vai estar na glória, eu creio em nome de Jesus. A mesma coisa acontecerá com você. Aí ele está dizendo assim, ó, que, coloca Tiago, que a mesma coisa acontece com a fé sem obras. Aqui, eu quero mudar a palavra obras para colocar obediência, porque obediência basicamente é o corpo, a materialização da fé. Também a fé sem obediência está morta. Nós estamos falando de uma fé que me leva à obediência, que consequentemente me leva a ações. Então uma fé, assim como o meu corpo, sem a minha alma, sem o meu ser pensante, ele está morto, meu corpo. Qualquer coisa, qualquer fé que é abstrata, ela precisa, para ela se manifestar nesse campo, nessa vida, precisa ganhar um corpo. Qual é o corpo da fé? A obediência, as obras. Porque não dá, imagine a seguinte cena. Você diz assim, você crê em Deus? Aí você me diz, creio. Aí então eu posso observar a sua vida por uma semana? Pode. Aí eu vou para sua casa com você. Aí chega lá e eu vejo, você não lê a Bíblia. Você não ora. Você chama palavrão, você grita com sua mulher, com seus filhos, com seu marido. Você está o tempo todo, sabe, estressado, nervoso, estressada. Momento nenhum você compartilha de Deus com ninguém. Aí eu passo a semana toda vendo você fazer isso. E aí eu vou chegar no final dessa semana e vou dizer assim, você crê em Deus? Aí você vai dizer, creio, mas é porque eu não vi nenhuma evidência nessa semana que eu passei com você da sua fé. Porque o que Tiago está dizendo é que, olha, a tua fé ela vai tomar forma em algum lugar. Uma hora você vai ver a pessoa ajoelhando, orando e gastando um tempo com Deus. Outra hora você vai ver ela renunciando a determinados pecados ou desejos. Você vai ver essa pessoa, muitas vezes até errando, mas se arrependendo na sequência. Então, a grande questão é que a fé, ela vem junto. Não dá para separar fé e obediência, por consequência, obras. Não dá. E aqui, a partir desse momento, eu entro no tema da nossa mensagem. Eu fiz essa pequena introdução para a gente entender como é importante obedecer. Mas aonde realmente eu quero chegar com isso? É que quando Abraão foi chamado para obedecer, existem 3 áreas que Hebreus 11 cita em que Abraão creu e obedeceu. Primeiro, quando ele foi chamado para uma nova terra, quando foi dito a ele que ele teria um filho, e que esse filho foi pedido por Deus para que ele sacrificasse. 3 atos de fé de Abraão. Ele aceitou o chamado de sair da sua terra. Ele creu, porque considerou Deus fiel, que seria pai de multidões, seria pai de um filho mesmo depois de velho. Abraão saiu da terra dele com 75 anos. Já saiu velho. E por fim ele entregou o filho dele. 3 atos de fé. E provavelmente eu não vou ter tempo de falar dos 3. Hoje eu vou me concentrar no primeiro. E no próximo domingo eu vou falar dos outros 2. Então, o primeiro foi um chamado à peregrinação. Primeiro, o que é um peregrino? O que é um peregrino? Um peregrino é um viajante. É alguém que está em romaria. Na verdade, você vai pegar a definição no dicionário. Ele vai dizer que é alguém que está numa viagem para o lugar santo. Acho que nada mais perfeito para definir que tipo de vida a gente deve viver. Alguém que está viajando, que está numa peregrinação, numa romaria para um lugar santo. Isso é um peregrino. Então é alguém que não tem um paradeiro fixo, porque esse alguém tem um destino, porque esse alguém sabe onde quer chegar. E por incrível que pareça, quando a gente percebe, olha a luz das Escrituras, a semelhança de Abraão, nós também fomos chamados para viver uma vida de peregrino. Não que a gente viva trocando de endereço, mas existe um espírito de quem não vive desse mundo, de quem não é desse mundo, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, para que nós possamos obedecê-lo. Olha só. E aí eu quero mostrar à luz das Escrituras algumas coisas. A primeira coisa, Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 20, vai nos mostrar primeiramente como nós temos um chamado para sermos peregrinos.
Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, dentro da igreja. Dentro da igreja. Versículo 20. Versículo 20. A nossa cidadania, 19, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, o ego. Para um grego, esta região aqui era o âmago do ego humano. Por isso que ele usa essa frase, o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Presta atenção que a ideia de peregrino, depois a gente vai botar o 20, mas segura aí. A primeira ideia de peregrino é que o peregrino ele não se apega a nada. Não há nada nesse mundo, na sua trajetória que ele se apegue. Então é pouco provável que um peregrino, porque ele tem um destino, ele pare num lugar e ele se apaixone por algo, por um lugar, por uma casa, por um prazer, por um ambiente, porque ele desfocou dessas coisas. Então nada o segura, nada o prende, nada o mantém estático. Peregrino é aquele que tem uma vida dinâmica em Deus. Então agora, o que acontece com quem não vive uma vida de peregrino? É aquele que só pensa nas coisas terrenas. Olha o que diz o versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Observe Paulo trazendo a memória dos filipenses, dizendo: olha, querido, lembra, você não é daqui. Eu quero lembrar você não é daqui. Sabe por que você está sofrendo demais? Porque você é apegado demais às coisas dessa vida. Isso te machuca muito, te angustia muito, te causa muitas dores, incômodos, sofrimento, preocupação, ansiedade, medo, fobia, porque você vive para as coisas dessa terra. Para mim, o grande paradoxo, eu estou até me adiantando aqui no meu esboço, o grande paradoxo da vida cristã é o medo da morte. Seja honesto, quando você tem medo de morrer? Fala a verdade, Deus conhece o teu coração. Você não vai mentir na igreja, vai? Pelo amor de Deus. Então levanta quem tem medo da morte, levanta a mão. Eu sei que você tem medo da morte. Agora, já parou para pensar quão contraditório é isso? Porque a morte para a gente não deveria ser um encontro com Jesus? Sim ou não? A morte para nós não deveria ser um encontro com Jesus? E por que a gente tem medo de encontrar com Jesus? Quando você fala da volta de Jesus, tem gente que não lê o Apocalipse de jeito nenhum, morre de medo de ler Apocalipse. Não vou ler o Apocalipse porque eu morro de medo daquilo ali. E você morre de medo da volta de Jesus. Por que você morre de medo da volta de Jesus? Porque existe na verdade, você vai descobrir que você ama as coisas da terra. Essa é a verdade, que todo o seu medo é porque você ama as coisas dessa vida. E que Paulo está nos chamando os filipenses, chamando todos os cristãos que vierem a crer depois, a viver uma vida de peregrinos, como aqueles que não são dessa terra. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, coloca aí. Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro, ele entendeu esse chamado. Em Mateus 19, 27, ele diz o seguinte para Jesus. Então Pedro respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, porque é o que um peregrino faz. Ele tira valor de tudo. Na parábola, existe a parábola da pérola de grande valor. E aí diz que um homem, que ele foi num campo, ele encontrou uma pérola de grande valor. Ele vendeu tudo que tinha para adquirir aquele campo, porque encontrar Jesus é isso, é encontrar a pérola de grande valor, e tudo perde valor ao redor. Só que na grande maioria dos cristãos, vir à igreja é uma pecinha alegórica na sua vida social, mas continuam amando essa vida com todas as forças do seu coração. É o seu caso? Uma das coisas que Deus usou para transformar Abraão no pai da fé
foram as suas muitas peregrinações. Abraão não tinha onde ficar. Abraão armava e desarmava a tenda o tempo todo. Ele não tinha apego. Inclusive, num determinado momento, um momento chave da vida de Abraão, ele está tendo um embate com seu sobrinho Ló. E ele diz para Ló: vamos resolver esse problema. Você escolhe um lado. Por onde você escolheu, eu vou para o lado oposto. Ló, ele olha as campinas de Moabe bonito, né, um lugar bonito. E por outro lado tinha os carvalhais de mãe. E aí Ló disse: eu vou para ali, o lugar mais bonito. Abraão disse: tudo bem, eu vou para cá. Abraão não fez qualquer guerra para escolher o melhor lugar, porque ele entendia que aquele momento seria transitório, passageiro. Ele não vivia de maneira a estabelecer ou obter conquistas meramente terrenas. E eu não estou pregando aqui dizendo que são necessariamente errados nós conquistarmos. A questão é quando eu vivo para conquistar, ou quando, e a diferença é quando Deus acrescenta isso na minha vida, eu usufruo. Eu não vivo atrás de coisas. Na verdade, biblicamente, Deuteronômio 28 diz que elas nos alcançam. Essa é a vida de um cristão que vive pela fé, que vive em obediência. As bênçãos o alcançam. E aí Abraão, ele acaba se tornando uma pessoa extremamente aberta à vontade de Deus, porque ele não tinha apegos. Você sabe por quê que a gente tem dificuldade de obedecer em fé? Porque a gente tem apegos. Agora eu quero que você reflitam comigo. Quando a descrição de Gênesis 12, da saída de Abraão da sua terra, ela é muito sucinta. Mas eu acredito que teve uma série de detalhes que ali, porque aprove a Deus ser assim, ele não colocou nas escrituras. Mas Abraão com 75 anos, coloca rapidinho Gênesis 12, 5, só para eu mostrar algo. Depois eu vou voltar nesse texto. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. A gente está falando de um cara estabelecido. O cara tinha bens, o cara tinha empregado, ele tinha tudo. Então nós estamos falando de um senhor de 75 anos, estabelecido numa terra, confortavelmente, que ele é convidado por Deus, um Deus que ele ouvira falar. Esse Deus se apresenta para ele e diz assim: eu quero te levar para um lugar. Então imagina que Abraão perguntou: para onde, Senhor? Eu disse: não vou dizer, mas é bom lá, só saberá quando chegar lá. Mas Senhor, eu vou prosperar lá? Não sei. Mas Senhor, tem alguma coisa construída lá para mim já? Não sei. Deus não disse absolutamente nada para ele. Então um homem de 75 anos, confortavelmente estabelecido na sua vida, ele decide ouvir a voz de Deus e obedecer. E essa peregrinação que faz com que Abraão saia de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, fez de Abraão o pai da fé, porque ele vivia pela voz de Deus. Agora, qual é o que isso tudo significa para nós hoje? Eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida. O que significaria para os nossos dias peregrinar? Já que não é sair andando por aí, peregrinar para nós tem alguns significados simbólicos que a gente precisa aplicar. O primeiro desses significados é sair da zona de conforto. Esse é o primeiro significado. Eu me torno um peregrino espiritual quando eu não vivo na minha zona de conforto, quando eu não vivo para construir aquilo que é confortável para mim. A maioria dos cristãos hoje, eles querem viver o mínimo para Deus, tirando o máximo de proveito dessa vida. Te parece correto isso? Isso não é uma vida de um peregrino. Você quer viver tudo que essa vida tem para te oferecer, e todas as vezes que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, você quer dar o mínimo para Ele, o mínimo para ser salvo, o mínimo para ser aceito, o mínimo para receber as bênçãos, inclusive, que você tanto quer. Isso não é uma vida de peregrino. A vida de peregrino é o contrário, é você sair da zona de conforto e se lançar completamente na vontade de Deus em obediência. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma vida de peregrino é uma vida dinâmica. Não é uma vida estática, com controle na mão, com uma TV de 50 polegadas na sua frente, o ar-condicionado ligado, e passa anos e anos nessa situação. Não, isso não é uma vida de peregrinação na terra. Isso é se estabelecer. Pedro, quando esteve no Monte da Transfiguração,
Pedro se encontra com Jesus, Jesus transfigura, aparece Moisés e Elias. Pedro diz o seguinte: vamos construir uma tenda aqui, por quê? Porque a tendência do homem é para o conforto, é para a estagnação. A maioria de nós, a gente quer usar a presença de Deus para estabelecer o nosso reino e estagnar, ficar confortável. Nós não queremos a vontade de Deus, nós não queremos o propósito de Deus, nós queremos o conforto que Deus quer nos promover, pode nos promover. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Para que Deus possa ter o meu coração e o seu coração por completo, e a gente possa evidenciar, queridos, a nossa fé genuína, a gente tem que estar disposto a mudanças. Zona de conforto é o lugar onde nada muda, nada acontece. Tem uma frase que roda aí, que diz que a zona de conforto ela é muito boa, mas lá nada acontece. Na zona de conforto nada acontece. E se nós queremos realmente viver uma vida onde Deus está sendo glorificado, onde nós estamos andando em obediência, manifestando e vivendo a nossa fé, nós precisamos estar abertos a uma vida de mudanças. Nós não podemos construir dependência e apego a nada. Nada. Quando você é convidado para abandonar alguma coisa que hoje significa para você muita coisa, você não abandona. Isso não é uma vida de peregrino. Isso não é uma vida por fé. Porque você precisa de subterfúgios. Você precisa de alguns elementos para se sentir seguro. Inclusive na psicologia existe uma coisa chamada objeto contrafóbico. Sabe o que são objetos contrafóbicos segundo a psicologia? São objetos que você usa para conter o seu medo. Como a gente não tem confiança em Deus, a gente precisa de coisas para conter o medo do nosso interior. E aí tem pessoas que usam vários objetos contrafóbicos, mas sabe o que os cristãos fazem? Eles usam o dinheiro, eles usam o status, eles usam o prazer como objetos contrafóbicos para tirar esse medo de encarar a vida em Deus, a fé em Deus. E aí querem lugares confortáveis e seguros para estabelecer suas tendas. Sabe onde você quer chegar? Sabe por que você vem ao culto? Eu vou fazer aqui, eu vou promover uma reflexão. Talvez, sabe por que você vem ao culto? Porque você está atrás de uma estabilidade financeira, uma estabilidade para o seu casamento, uma estabilidade para os seus filhos. E no dia que isso acontecer, você vai dar o mínimo para Deus, você não vai querer continuar crescendo. Você alcançou o que você queria. Você não vai continuar buscando a Deus. Você alcançou o lugar de conforto que você almejava. Você não queria viver o propósito. Você queria um lugar de conforto. Como estou entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que para muitos, portanto, sair da zona de conforto é estar aberto a mudanças. Eu sei que para muitos mudar é difícil. E na verdade, nesse grupo de pessoas existem pelo menos dois tipos de pessoas. Aqueles que sabem que a sua vida está errada, está dando errado, mas ainda assim tem medo de mudar. Na cabeça dessas pessoas funciona assim: as coisas estão dando errado, casamento está ruim, vida financeira está ruim, relacionamento com os filhos está ruim, quando está no ministério, o ministério está ruim, está tudo ruim. Só que essa pessoa ela não tem abertura, o coração aberto para mudar. Porque na mente dela ainda é mais confortável vivenciar todas essas condições adversas do que se arriscar mudando. Por incrível que pareça, tem gente assim. Quando olha assim para o seu redor, está tudo ruim, né? Diz, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Aí quando ela diz, eu vou mudar. Quando ela pensa que ela olha a estrada, ela já cansa na alma. Ai não, tem que fazer isso aqui. Ai eu vou ter que perdoar fulano. Ai eu vou ter que fazer isso. Ai eu vou ter que fazer aquilo. Ai eu vou ter que fazer não sei o quê. Ah não, vou ficar aqui mesmo. Deixa como tá. Vamos mexer não. Casamento está acabando, mas deixa acabar, né? Os filhos estão morrendo, mas deixa morrer. O ministério está ruindo, mas deixa ruir. O que eu não quero é mudar. O que eu não quero é me lançar num processo de transformação. A gente trabalha com cura e libertação aqui. O que a gente mais vê é gente abandonando o percurso porque não quer obedecer, porque não quer mudar. Abandonando Cristo, abandonando sua fé,
Porque é um processo gradativo, né? Porque ela não quer mudar, é avessa a mudanças. Existe uma galera que por incredulidade, elas não se lançam a mudanças, porque elas não acreditam que Deus possa mudá-las. E é curioso porque toda a obediência, ela parte da ideia de que Deus é o que Ele disse que Ele é. E alguma parte da desobediência parte da dúvida de que Deus é quem diz que Ele é. Então, quando você é convidado a obedecer e se tornar um peregrino, por exemplo, se você tem certeza de que Deus é a semelhança de Abraão, você obedece. Se você tem dúvidas sobre quem Deus é, você pensa duas vezes, e se der errado? Eu não vou dizer que Abraão não tenha pensado isso, mas no final o que vai valer é sua decisão final. O que você decidir no final é que vai valer. Pode ser até que você tenha um processo de guerra, mas e se der errado, e se não der certo? E beleza, eu acho que como seres humanos, todos nós passaremos por isso. A gente fica com medo de, se aquele chamado não é coisa da minha cabeça, será que é Deus falando comigo mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? E aí você fica nessa guerra interior, e muitas vezes não sai do lugar, mas fé é assumir riscos. Então muitas vezes desobedecemos por incredulidade. Quanto mais incrédulo eu sou em relação ao caráter de Deus, mais desobediente eu me torno. Então, se você quer realmente dar um passo de fé, você precisa confiar em Deus e abandonar o apego às coisas dessa vida. Preste atenção, o apego não é para você sair dando suas coisas, não. É para você tê-las, mas elas não ter você. Você vai poder ter todas as coisas, mas elas não te dominam, elas não. Quando Deus disser, Deus vai te dar o teu emprego, mas quando Ele disser, eu quero o teu emprego, está aqui, Senhor. Deus vai te dar a tua empresa, mas quando Ele pedir a tua empresa, você está aqui, Senhor. Deus vai te dar o teu filho, quando Ele pedir o teu filho, você vai dizer, está aqui, Senhor, a semelhança de Abraão. Não importa o que Deus vai te dar, e tudo que Ele te der, você vai usufruir, mas quando Ele pedir, você não está apegado. Isso é um peregrino, porque você tem um destino, você tem um lugar para chegar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Agora, tem algumas pessoas, ainda nesse quesito de mudança, tem aquelas pessoas que sabem que precisam mudar e se lançam nesse processo. Essas pessoas são homens e mulheres de fé. Elas dizem assim, e eu conheço pessoas assim: não, o que tiver que fazer eu vou fazer. Quem tiver que perdoar, eu vou perdoar. Quem tiver que fazer conserto, eu vou fazer. O que eu quero é a vontade de Deus. O que eu quero é a vontade de Deus. O que eu quero é fazer o que Deus. Agora, existe um outro grupo de pessoas a respeito de mudança. É aquelas que estão confortáveis no lugar e acham que não precisam mudar. Porque está dando tudo certo na tua vida, né? Está tudo legal. Aí eu volto para Gênesis 12:5. Bota aí. Abraão é um grande exemplo de fé para quem está dando tudo certo hoje. Está dando tudo certo para ti? Teu ministério vai bem, teu casamento vai bem, tua família vai bem, tuas finanças vão bem. Está dando tudo certo para você. Está tudo legal. Só que aí Deus te desafia. Aí você nem se propõe a pensar em mudanças. Afinal de contas, o time que está ganhando não se mexe. Só que não foi assim o caso de Abraão. Porque Abraão não foi chamado por Deus quando estava dando tudo errado na vida dele. Abraão foi chamado por Deus quando estava tudo tranquilo e estabilizado na vida dele. Abraão com 75 anos, casado, que havia acumulado bens, que tinha servos, agora ele vai embora. Veja a condição de Abraão. Ele não é um cara pobre que está sofrendo lá na terra dele. Eu vou atrás de uma solução para o meu problema financeiro, vou ouvir Deus. Não, ele não é esse cara. Eu estou tendo um problema no meu casamento e por isso eu vou atrás de Deus. Eu vou ouvir a Deus e obedecer a Deus para Ele mudar o meu... Não, Abraão não é esse cara. Abraão é o cara que estava tudo certo para ele. E Deus o desafia. Eu tenho um desafio para você. Deixa tudo o teu conforto, tudo que está estabelecido, estabilizado, e me segue. Abraão, sem pensar duas vezes, pega a mulher, pega o sobrinho que não era para ter pego, pega os bens, pega os servos e sai com tudo.
Você imagina um cara de 75 anos com tudo estabelecido. Irmãos, você não tem nem metade dessa idade e já está cansado. Só de pensar em peregrinar. Tem irmãos que a gente fala assim, irmão, vamos fazer um trabalho para o Senhor, já está cansado, já cansou na alma já. Ai. O que dirá aceitar um convite desse, quando você não precisa aceitar o convite? Aceitar um convite quando você precisa é até comum, porque no desespero a gente faz tudo e promete tudo. Mas aceitar um convite quando tudo está bem, só homens de fé fazem. E Abraão topou. Então, o que Abraão fez aqui? Esse é o segundo ponto do que é uma vida de peregrinação. É realinhar suas expectativas para a vida. Abraão agora, basicamente Abraão chegou, obteve tudo que podia obter, disse assim, cara, é só isso, a vida. E aí Deus entra na história dele e diz assim, eu quero fazer de ti uma nação. Ele disse, eu estou dentro. Abraão começa a realinhar os motivos pelo qual ele vive essa vida. Coloca Hebreus capítulo 11, versículo 10. Olha só, Abraão, que tinha uma boa casa, tinha servos, tinha bens, tinha gado, tinha dinheiro, tinha casamento, tinha tudo. Só não tinha um filho, é verdade. Mas Abraão estava definitivamente tranquilo quando ele é chamado, mas olha a expectativa de Abraão, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão ressignificou as expectativas da vida dele. Se você realmente quer ser um cristão de verdade, você precisa ressignificar o motivo pelo qual você serve a Deus, suas expectativas. Normalmente o nosso padrão é assim, ó. Ouça, eu queria pedir que todos vocês prestassem atenção nisso aqui. O padrão de conduta do ser humano no seu relacionamento com Deus, na maioria das vezes é assim. Ele tem um problema. Aí ele reconhece que Deus pode resolver esse problema. Aí ele vem em busca de Deus. Normalmente, de acordo com Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente encontra esse alívio imediato em Deus, de alguma forma. De alguma forma Deus nos toca, nos dá alívio, às vezes nos dá um escape, às vezes nos manda uma provisão, seja lá o que a gente está precisando, a gente vem a Deus e alguma coisa muito boa acontece. Só que o que acontece a partir daí? Automaticamente você começa a pensar assim, eu acho que a minha vida vai ser assim o tempo todo. Deus vai me dar tudo o que eu quero. Então sua expectativa passa a ser que você serve um Deus que lhe dá tudo o que você quer. Só que não é assim. Às vezes, eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Aquele toque inicial que Deus te deu, ele foi para trazer alívio para a sua dor. Mas coloca Mateus 11, 28 aí na tela, por favor. Foi para trazer alívio à sua dor, mas nunca foi plano de Deus ficar nessa relação. A pessoa tem angústia, ele provê, dá alívio. Angústia, alívio, embora ele possa fazê-lo. Mas olha só, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Esse é o convite, todos nós gostamos dessa parte. Só que você já leu o versículo 29? 29. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O descanso para a alma que a gente precisa não está no alívio inicial, está em aprender caminhando com Jesus. Você está entendendo isso? Você achou que aquele alívio inicial, você estava com um problema financeiro, ele deu um escape, aí você achou que aquele era o descanso da sua alma. Não, não era. Era só o alívio para aquele momento, para você continuar conhecendo Jesus. Só que você parou. Aí você estava passando por um problema de crise no seu casamento. Beleza, a crise estabilizou, está passando, mas agora você parou de aprender com Jesus. Você não continuou caminhando em fé, não continuou ressignificando as expectativas da sua vida, porque você queria conforto. Como o alívio, o conforto veio inicialmente, você estagnou na sua relação com Deus. Parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de vir ao culto, perdeu intensidade na relação com Deus, perdeu a paixão por Ele. Já aconteceu isso com você? Está acontecendo isso com você? É exatamente o que uma vida de fé,
que nos leva a agir como peregrinos, vai fazer com a gente. É como se a gente dissesse assim para Deus, quando você decide ser um peregrino: Deus, a partir de agora eu não quero mais te servir pelo que o Senhor pode me dar. Eu quero servir o Senhor pelo quem o Senhor é. Essa é a escolha que todos nós precisamos fazer hoje. Sair desse lugar de relação, de barganha e troca com Deus, para uma relação por Ele e por Ele apenas, onde Ele é o começo, o meio e o fim. Onde todas as coisas são por Ele, para Ele, por meio dEle, tudo é Ele. Onde nós não estamos usando Ele, pelo contrário, estamos nos colocando à disposição dEle para que Ele nos use. É o contrário. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha só, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É engraçado que no original, na verdade, diz assim, ó: o amor ao Pai não está nele. Ou seja, se eu amo o mundo, eu amo essa vida, tudo que eu trabalho para conquistar essa vida. Paulo inclusive disse: se tudo que eu espero de Cristo, eu espero para esta vida, sou o mais miserável de todos os homens. Ele está dizendo, se esse é o estilo de cristianismo, na verdade, o amor ao Pai não está em nós. Se o amor ao Pai não está em nós, não existe obediência. Se não existe obediência, não existe fé. Se não existe fé, não existe cristianismo. É simples assim, ou nem tanto, né? Mas essa é a verdade. Então eu pergunto a você, olha só o que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 1, do versículo 12 ao 24, para eu finalizar. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo aqui foi preso, tá? Preso, passando uma tribulaçãozinha de leve. Versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Fé, o nome disso é fé. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Irmãos, o que esse homem viu, que a gente ainda não viu, que a gente não pensa assim? Mas continua. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Versículo 25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Versículo 26. A fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Eu quero finalizar com esse texto, porque nós temos um homem que ele olhou para tudo nessa vida e disse assim: nada disso tem valor. Eu queria convidar você a uma breve reflexão agora, pessoal. A obediência de Cristo abriu a porta da salvação, mas você precisa exercer sua obediência pessoal
que é a manifestação da sua fé. E uma das maneiras de fazer isso é você saindo da sua zona de conforto e redefinindo as suas expectativas em Deus. São as duas coisas hoje. E eu queria que você refletisse um pouco sobre as coisas pelas quais você vive. Nós temos o apóstolo Paulo dizendo: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Pense nas coisas que você ama. Eu estava conversando com a minha esposa. Você me permite, meu bem? Você me permite falar? Ela vai dizer não, né? Dali, eu botei ela nessa saia justa. A pastora, teve uma vez que ela estava com muito medo de morrer. Eu perguntei: amor, por quê? Ela disse: porque eu não sei quem vai cuidar de você, eu não sei quem vai cuidar das meninas. E embora eu ame minha esposa, eu disse para ela: você não precisa ter medo de morrer. Afinal de contas, o que você pode fazer que Deus não faça melhor? Se Deus não puder cuidar da gente se você morrer, assim como se Deus não puder cuidar de vocês se eu morrer, quem vai poder? Por que a gente encara a morte como o fim? Só tem um motivo. É porque a gente ama essa vida. Porque a morte, a perspectiva da Bíblia, nunca foi encerramento das coisas. Sempre teve a ideia de separação. A morte espiritual, quando ela é usada na Bíblia, ela fala de separação. Separação de Deus e o homem. A morte física, ela é a separação do espírito, da alma, do corpo. Mas a minha alma viverá eternamente, a sua alma viverá eternamente. Por que tanto medo de morrer? É porque você tem medo de perder as coisas que essa vida te proporciona. Pode parecer louco. Eu estava outro dia pensando assim: Senhor, eu disse para o Senhor, eu sou fanático. Aí eu fui no Google. Senhor, às vezes eu acho que eu sou doido demais com as coisas que eu penso. As coisas que Deus fala no meu coração, que é o que realmente queima no meu coração. Aí eu fui no Google, né? Senhor, eu sou fanático. Aí o que é fanático? Que se mostra excessivamente entusiástico, exaltado, de uma devoção quase sempre cega, apreciador, apaixonado. Eu descobri que eu sou fanático por Jesus. Eu não sou um fanático religioso. Eu não sou fanático pelos dogmas da igreja. Eu não sou fanático pelo culto, pelo prédio, pelas coisas, pela posição. Eu sou fanático por Cristo. Sou apaixonado por Ele. E assim, embora eu ame minha esposa, eu ame minhas filhas, estar com Ele seria melhor. E tê-las comigo lá um dia seria melhor ainda. Pode parecer doido, mas isso é evangelho. Se isso é demais para você, você ainda não entendeu o que é evangelho. Você ainda não entendeu, você ama essa vida. E se você ama essa vida, tudo que você vive aqui, tudo é por causa dessa vida. Tudo que você faz para Deus é por causa dessa vida. Seja se eu pegar a pessoa mais bem intencionada aqui, ela é grata a Deus por aquilo que Deus deu a ela nessa vida. Então ela dá uma resposta, mas ainda é por essa vida. A mais bem intencionada olha para o seu carro e diz: Deus é muito bom. Olha para a sua casa e diz: Deus é muito bom. Olha para a sua família que está estruturada e diz: Deus é muito bom. Olha para as coisas que tem e diz: Deus é muito bom, preciso servi-lo. Ainda é por tudo que você ganhou. Você ainda não apaixonou por Ele. Diz assim: se ainda não tivesse nada, o Senhor ainda era bom. Eu ainda me apaixonaria ainda assim. Eu ainda viveria ainda assim, eu me desgastaria ainda assim, mesmo que eu tivesse casa para agradecer, carro para agradecer, filhos para agradecer, dinheiro no banco para agradecer, ainda assim você olharia para Cristo e diria: o Senhor é bom. Isso é ressignificar suas expectativas e viver como peregrino, porque Abraão olhou e disse: eu não estou esperando nada dessa vida, eu quero. Abraão nem recebeu, a gente lê o texto, ele nem recebeu a promessa, ele só a viu de longe. Mas isso em momento nenhum foi motivo de tristeza. Se eu dissesse aqui que você vai viver a vida toda com uma promessa, mas quem vai viver são seus filhos, talvez você entristecesse. Talvez você não viva a promessa, sua descendência vai viver, como foi o caso de Abraão. Isso te alegra ou te entristece?
Se te entristece, revela o teu coração. Alguns, aqueles que já desenvolveram um pouco na fé, eles vão olhar, pelo menos meus filhos vão viver, né? Então, estou inteiros orando para os filhos ainda. Quando é que vai ser o dia que a gente vai servir a Ele por Ele? Ele por Ele. Eu já me peguei questionando assim, Senhor, e se eu perder a igreja? E se eu não puder mais pregar num púlpito? Eu dizia para Deus, Senhor, eu quero continuar vivendo para o Senhor com todas as forças do meu coração. Eu prego aonde for preciso, como for preciso, do jeito que for preciso. Eu prego sentado nas esquinas, eu prego quando eu estiver no banco, quando eu estiver indo na padaria, quando eu estiver caminhando por aí, quando eu estiver fazendo qualquer coisa, eu vou falar do teu amor. Porque essa vida não pode nos definir. E se essa mensagem for demais para você, você ainda não entendeu o que é cristianismo. Os discípulos, quando ouviram uma mensagem muito pesada, foram um a um. Aliás, a multidão. Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês não vão? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Veja a motivação de Pedro. As palavras de vida eterna que saíam da boca do Messias. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.